Imagine um mundo mergulhado no silêncio absoluto, um silêncio tão profundo, pesado e prolongado que atravessaria gerações inteiras. Se decidíssemos hoje dedicar apenas um único minuto de silêncio para cada vítima direta da Segunda Guerra Mundial, o planeta inteiro permaneceria mudo por mais de 150 anos. Esse dado assustador não é uma estatística fria, é a medida real de um abismo existencial, onde a humanidade quase se perdeu por completo em meio às trevas. Ao olharmos para trás, para os anos que transformaram a metade do século XX em uma cicatriz aberta, somos forçados a encarar uma pergunta central e incômoda, que ainda hoje ecoa em nossa consciência. Qual é, afinal, o limite da terrível capacidade de autodestruição humana? A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um conflito geopolítico passageiro, e foi uma conflagração sem precedentes que não apenas redesenhou cada fronteira do mapa mundi moderno, mas que tentou apagar povos inteiros da face da Terra. Quando comparamos esse evento com qualquer outro episódio sangrento, a escala absoluta do massacre isola a Segunda Guerra como o ponto mais letal e sombrio de toda a existência da humanidade. Estamos falando de uma perda colossal de vidas que as estimativas modernas situam entre 70 e 85 milhões de seres humanos. É um número tão vasto que se torna quase impossível de processar, representando cidades inteiras, transformadas em meras cinzas. Para compreender essa magnitude, é fundamental entender o conceito terrível de guerra total. Historicamente, as batalhas ocorriam em campos de combate distantes. No entanto, e entre os anos de 1939 e 1945, a distinção fundamental entre o soldado fardado e o civil indefeso simplesmente deixou de existir. A guerra invadiu as cidades. Elas foram transformadas em imensos campos de extermínio, e os lares tornaram-se as linhas de frente mais brutais de um mundo em colapso. Existe um paradoxo doloroso e profundamente irônico nas raízes deste conflito. O mundo havia acabado de emergir da guerra para acabar com todas as guerras em 1918. No entanto, em vez de pavimentar o caminho para uma era de harmonia duradoura, o encerramento da Primeira Guerra Mundial funcionou, na verdade, como um longo e invisível rastro de pólvora, estendido por 2 décadas de tensões. O ressentimento gerado por tratados punitivos, a fome e a instabilidade política tornaram-se o combustível perfeito para um segundo incêndio, muito maior, mais veloz e infinitamente mais destrutivo que o primeiro. O que começou como uma disputa por espaço vital e influência, rapidamente se metamorfoseou em uma máquina industrializada de morte. Para ilustrar a ferocidade sem paralelos desse período, basta observar os registros dos momentos mais críticos nos diversos frontes de batalha. No ápice do cerco à cidade de Stalingrado, um dos pontos mais letais de toda a história militar, a expectativa de vida de um soldado recém-chegado à frente de combate era de meras 24 horas. 24 horas para lutar, para sentir o medo paralisante e para desaparecer sob os escombros de uma metrópole em ruínas. Era uma moenda de carne humana que operava sem interrupções e é alimentada por ideologias tóxicas que desumanizavam o adversário a ponto de transformá-lo em apenas um objeto a ser eliminado. O mais perturbador em toda essa narrativa histórica é perceber como a tecnologia, o progresso científico e a engenhosidade humana foram sequestrados por sentimentos de ódio. Máquinas eficientes e comunicações, destinadas a unir povos, foram convertidas em instrumentos de aniquilação. Antes de continuarmos a explorar as raízes profundas e os eventos que levaram o mundo a este estado de caos, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está assistindo a este vídeo. A sua participação ajuda a manter viva a memória destes eventos históricos fundamentais. O mundo de 1939 não acordou em chamas por acaso.
E foi o resultado de escolhas deliberadas e de uma marcha lenta e sombria para o precipício, onde quase tudo se apagou para sempre. Para compreender o início desse incêndio avassalador, precisamos primeiro olhar para as cinzas ainda quentes, deixadas pelo conflito anterior. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, foi menos um acordo de paz duradouro e mais uma sentença de humilhação profunda para a Alemanha. As cláusulas punitivas, que exigiam reparações financeiras e a perda de vastos territórios, criaram uma ferida aberta na alma daquela nação. Esse sentimento de injustiça e o ressentimento nacionalista tornaram-se a moeda política perfeita para demagogos que prometiam devolver a glória perdida. Adolf Hitler soube capitalizar essa dor, transformando a indignação em um motor de agressão expansionista. Entretanto, a política sozinha não teria sido suficiente para mergulhar o planeta no caos, se não fosse pelo colapso econômico global. A Grande Depressão de 1929 agiu como um catalisador brutal, destruindo mercados, gerando desemprego em massa e espalhando a fome. O desespero empurrou populações inteiras para os braços do extremismo. Para muitos, a democracia parecia um sistema lento diante da urgência da sobrevivência, e as promessas de ordem e pão oferecidas pelo fascismo e pelo nazismo tornaram-se tentações irresistíveis. O mundo via, impotente, o fortalecimento de ditaduras que viam na guerra a solução para suas crises internas, transformando o cenário internacional em um barril de pólvora, aguardando apenas a primeira faísca. Enquanto o perigo crescia, o sistema de segurança internacional falhava. A Liga das Nações, e concebida para ser a guardiã da paz mundial, revelou-se um vácuo de poder, desprovida de autoridade real para conter os agressores. Em um esforço desesperado para evitar que o trauma das trincheiras se repetisse, as potências europeias adotaram a chamada política de apaziguamento. Líderes como Neville Chamberlain acreditaram que poderiam saciar a sede de conquista de Hitler, cedendo-lhe partes da Checoslováquia e outros territórios. Contudo, essa tentativa frustrada de evitar a guerra apenas encorajou o regime nazista, provando que a diplomacia sem força era incapaz de deter um regime que já havia decidido ignorar as regras do convívio humano. A engrenagem da destruição era alimentada por ideologias de extermínio que iam muito além da simples conquista de terras. O conceito nazista de Lebensraum propunha que a nação alemã necessitava de novos territórios a leste para prosperar, mas essa expansão estava intrinsecamente ligada a teorias de pureza racial. A guerra que se desenhava não era apenas sobre fronteiras políticas, era uma missão de limpeza étnica. A crença na superioridade ariana transformou povos inteiros em alvos de eliminação sistemática, convertendo a estratégia militar em uma ferramenta de genocídio. A vida humana foi reduzida a uma métrica de valor racial, onde aqueles considerados inferiores não tinham direito à existência, preparando o terreno para o que viria a ser a maior ruptura moral da história. O momento definitivo em que a diplomacia morreu ocorreu nas sombras, através de um acordo que chocou o mundo. O Pacto Ribbentrop-Molotov uniu momentaneamente dois inimigos ideológicos mortais. Hitler e Stalin concordaram em não se atacar e, secretamente, dividiram a Europa Oriental entre si. Com a retaguarda protegida por esse pacto sinistro, a Alemanha sentiu-se livre para agir. No dia 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs cruzaram a fronteira da Polônia, utilizando a tática da Blitzkrieg. Esse foi o estopim que obrigou a França e o Reino Unido a declararem guerra, acionando as alianças que transformariam um conflito regional em uma conflagração total. A partir desse ponto, o conflito espalhou-se, alcançando o Pacífico, a África e as Américas. O que era um embate europeu tornou-se o primeiro grande teste da capacidade industrial humana voltada para a morte, e envolvendo mais de 100 milhões de militares de 30 nações.
A guerra deixou de ser um combate entre exércitos. A tecnologia de ponta foi dedicada à eficiência da aniquilação. A humanidade estava agora presa em uma engrenagem global de violência, onde a evolução tecnológica servia apenas para acelerar a queda livre rumo ao abismo profundo e escuro que engoliria o futuro prometido de bilhões de almas por vir. O conflito expandiu-se como uma praga devoradora, transformando o globo em um imenso necrotério a céu aberto, onde cada metro de terra conquistado era pago com litros de sangue jovem. No fronte oriental, a guerra atingiu seu ápice de selvageria absoluta. Enquanto o mundo ocidental focava em desembarques heróicos, era nas estepes geladas e vastas que o destino da humanidade estava sendo decidido, a um custo quase insuportável para qualquer nação. O cerco a Leningrado, que durou quase 900 dias de agonia, reduziu a população civil à fome extrema, onde a dignidade humana era testada a cada minuto. Estima-se que a União Soviética tenha sacrificado cerca de 27 milhões de vidas, um número tão vasto que alterou permanentemente a estrutura demográfica da região, deixando um vácuo de gerações inteiras que ainda é sentido no silêncio de muitas cidades hoje. Foi ali, entre o gelo cortante e a lama profunda, que 80% das baixas militares alemãs ocorreram, drenando a força vital do regime nazista em uma guerra de atrito que não conhecia a palavra piedade. Mas a morte não vinha apenas dos campos de batalha ou dos bombardeios táticos. O mundo testemunhou a transformação da logística moderna na ferramenta mais eficiente de genocídio já concebida. O Holocausto não foi um surto de violência aleatória, mas um sistema industrializado de extermínio. O regime de Adolf Hitler utilizou ferrovias, cronogramas e câmaras de gás para apagar sistematicamente a existência de 6 milhões de judeus, além de milhões de poloneses, ciganos e pessoas com deficiência. Esse ponto de ruptura moral da humanidade revelou que o progresso técnico, quando desprovido de qualquer bússola ética, pode se tornar o carrasco mais eficiente da própria civilização. Os campos de extermínio permanecem hoje como cicatrizes permanentes na Terra, lembretes silenciosos e sombrios de que a barbárie pode ser organizada, ametódica e terrivelmente burocrática em sua execução diária. Enquanto a Europa contava seus mortos entre ruínas, as selvas do Pacífico tornavam-se palcos de uma brutalidade visceral. Soldados enfrentavam doenças tropicais e uma resistência fanática que via a rendição como a desonra suprema. Contudo, o golpe final desse teatro de horror não veio de uma carga de baionetas, mas de um clarão ensurdecedor que cegou o sol. As explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki, em 1945, marcaram o nascimento de uma nova era para a humanidade. Em um piscar de olhos, dezenas de milhares de civis foram vaporizados, e a humanidade compreendeu que havia finalmente desenvolvido o poder técnico de causar sua própria extinção total. A guerra terminou não apenas com a rendição de impérios, mas com o pavor existencial de uma arma que tornava qualquer vitória futura uma impossibilidade absoluta. O saldo final dessa conflagração é uma cifra que desafia a compreensão humana: entre 70 e 85 milhões de vidas. São milhões de pais que nunca regressaram para seus lares e sonhos perdidos. Este custo de sangue é o lembrete definitivo do perigo representado pela indiferença e pelo autoritarismo descontrolado. Das ruínas fumegantes, surgiu uma tentativa de ordem global. A Organização das Nações Unidas foi criada com a missão de garantir que o diálogo substituísse as baionetas e que a soberania dos povos fosse respeitada acima das ambições de ditadores. A vigilância democrática não é apenas um conceito político, mas a única barreira real que nos separa de um novo mergulho no abismo da barbárie. E a Segunda Guerra Mundial não é apenas história, ela é a fundação do nosso mundo moderno, carregando a promessa solene do nunca mais. É uma promessa que exige esforço constante de memória para confrontar o ódio. Ao encerrarmos este mergulho no passado, fica a reflexão:
Estamos fazendo o suficiente para honrar o sacrifício daqueles que deram tudo pela liberdade? A história não é inevitável, mas o resultado de nossas escolhas diárias. Que a memória dessas cinzas nos guie para um futuro onde a luz da razão nunca mais seja apagada pela escuridão da guerra total. O preço da paz é a eterna proteção da nossa humanidade contra os impulsos de destruição.